Aula 17, parte 1, circuitos de primeira ordem. Hoje nós vamos analisar os circuitos RC e RL. Inicialmente, a gente vai fazer uma introdução, fazendo uma recordação super rápida das grandezas elétricas, né, mensuráveis em capacitores e indutores. Depois vamos analisar a resposta natural, a constante de tempo, tanto para o circuito RL como para RC, a resposta completa, que significa que a resposta é uma função degrau, onde está incluído o tempo de armazenamento de energia, tanto no capacitor como no indutor, a resposta com os elementos inicialmente carregados, circuito com fontes dependentes e, finalmente, a resposta ao pulso. Para ficar mais didático, a gente vai fazer primeiro para o circuito RC, depois para o circuito RL, já que vai ser o dual do outro, vai ficar muito mais fácil a compreensão. Ok? Qual o objetivo da aula? O que nós viemos estudando até agora? São os circuitos resistivos. Agora nós estamos incluindo os elementos armazenadores de energia nesse circuito. Que elementos são esses? Capacitor e indutor, certo? Então, depois que ocorre uma súbita mudança de tensão e energia no circuito, eu quero saber o que é que vai acontecer em relação ao comportamento desse circuito. Então, o objetivo da aula é justamente esse, examinar o comportamento de um circuito RL ou RC, a partir de que houve uma mudança abrupta de corrente ou tensão dentro dele. Essa mudança de corrente e tensão dentro do circuito, ela é provocada por meio da abertura de uma chave, né? Fechamento e desligamento de interruptores, e assim por diante. Agora, o que é que são esses circuitos de primeira ordem? Todo circuito que tiver um elemento onde a relação linear y igual a k dx dt, ele vai se tornar um circuito de primeira ordem. Primeira ordem desde que ele só tenha um elemento com essa característica. No nosso caso, esse elemento é um indutor ou um capacitor. Esse é um circuito de primeira ordem, esse aqui é um circuito de primeira ordem, ok? Aqui eu estou generalizando. Eu estou colocando um circuito que tem N resistores, N fontes e apenas um capacitor. Quando eu montar a equação que rege o comportamento desse circuito, eu vou verificar que eu estou trabalhando com a equação diferencial de primeira ordem, ok? Uma atenção, porque o circuito pode ter vários capacitores ou vários indutores. Se eu conseguir associar esses capacitores ou esses indutores, representá-los em um só capacitor ou em um só indutor, esse circuito ainda é um circuito de primeira ordem. Tranquilo? Muito bem. Você lembra que a gente falou que ia fazer uma revisão rapidíssima? Porque isso nós já abordamos. É só para botar os pontos nos is. Um capacitor ele é caracterizado porque são duas placas paralelas, você coloca uma fonte, você vai fazendo, vai carregando essas placas com cargas, né? Essas cargas vão dar origem a um campo elétrico, né? Com uma diferença de potencial, né? Que acaba por se opor à tensão que você está alimentando essas placas. Então, essa relação, que é uma relação linear, é dada por carga igual a capacitância vezes tensão. Muito bem. Agora, as grandezas mensuráveis que a gente trabalha em circuito é corrente, tensão, energia e potência. A corrente é dQ dt, então vai ser C dV dt. Se eu pegar essa equação e integrar em relação a T, eu vou ter que a tensão é integral de 1 sobre C e dt. Esse V0 aqui significa, ele representa o passado do dispositivo. Né? O dispositivo, como um capacitor, ele
armazenou energia em algum ponto, se ele não teve como descarregar essa energia, eu estou falando de capacitores ideais, ele transporta essa energia dentro do seu bojo para os outros circuitos que ele vai atuar. E a energia armazenada vai ser dada por um meio de CV2. Maravilha, né? Como funciona o capacitor? Nós vamos pegar o capacitor, como eu disse ali, colocar uma bateria em seus terminais. Ligo uma chave e essa bateria começa. Aí se caracteriza um circuito elétrico, onde os elétrons vão poder se deslocar, e esses elétrons se deslocando vão carregando o capacitor com cargas positivas que atraem cargas negativas. Isso vai fazendo o quê? Vai me dando uma diferença de potencial que vai crescendo, e a corrente vai diminuindo, vai crescendo porque aqui nos terminais de resistor vai ser o V0 da bateria menos o V do capacitor. Vai chegar um ponto que essas tensões vão ser iguais, então não vai ter mais corrente. E aí eu posso representar esse meu capacitor como um circuito aberto. Se eu não der um caminho para esse capacitor descarregar, ele vai ficar sempre, eternamente carregado. Mas como a gente quer fazer a resposta total, não a completa, total, eu vou propor um caminho para esse capacitor se descarregar. Então, quando eu proponho esse caminho, tirando a fonte, que eu chamo essa aqui, descarregando com uma resposta natural, todas essas cargas agora vão achar um caminho para circular. E elas vão circulando, e essa diferença de potencial vai diminuindo até chegar a zero. Ok? Essa energia está sendo dissipada nesse resistor. Muito bem. Então, no primeiro momento, as cargas estão sendo armazenadas no capacitor, né? E vai crescendo essa tensão até chegar numa tensão igual do capacitor. Se eu não fizer nada nesse circuito, essa tensão vai se permanecer por muito, muito tempo. Chega um certo ponto aí, é um circuito que eu posso propor um caminho de descarregar o capacitor e ele se descarrega da seguinte maneira. Algumas observações eu gostaria de fazer com os senhores. Pode o capacitor descarregar de uma só vez? Não. Por que não pode? Porque se ele descarrega de uma só vez, há uma mudança abrupta, dV/dt vai para infinito e a corrente seria infinita. Então, o capacitor não pode descarregar de uma só vez. Assim, por isso você tem essa carga, essa curva amenizada, suave, né? Ok? Muito bem. Essas três fases, com o capacitor carregando, eu vou chamar de transitório, depois ele entra em estado permanente, e depois nesse processo de descarregar, onde eu não tenho mais a fonte, a velocidade, esse processo de descarregar depende unicamente das características do circuito, intrínsecas ao circuito. Depende unicamente do seu resistor e do seu capacitor. Tranquilo? Vamos lá. Muito bem. Então, vamos analisar o comportamento do circuito RC. Aqui, no instante 1, o capacitor está descarregado, então, está lá, não aconteceu nada. No instante 2, eu fecho a chave. Quando eu fecho a chave, vai começar a haver o carregamento do capacitor, né? Então, ele vai se carregar até alcançar uma tensão igual à tensão da fonte. A partir daí, mesmo que a fonte continue ligada, a corrente vai ser zero, né? E eu vou ter aqui o que eu chamo transiente e o estado permanente, que está aqui em vermelhinho. Muito bem, muito bem. Muito bem. Agora, eu vou
desconectar a fonte. Vou desconectar a fonte, é o momento que eu conecto outra resistência aqui. Eu proponho um caminho para o capacitor descarregar. Da mesma maneira, a tensão não pode variar abruptamente, então eu vou ter aqui, ó, eu vou chamar essa resposta de resposta natural. Por quê? Porque depende única e exclusivamente das características dos elementos do circuito. Aquela resposta, que era a resposta completa, também é conhecida como resposta ao degrau. Não? Isso aqui, nesse, chave aberta, fechei a chave, então a mudança abrupta de tensão, porém o capacitor leva um certo tempo para reagir. Matematicamente, não pode haver mudança abrupta no capacitor. Resposta ao degrau inclui o comportamento do circuito nesse seu processo de armazenar energia elétrica. Então, a resposta degrau é o que eu considero a resposta completa, né? Função degrau representa a aplicação repentina de uma fonte de corrente ou tensão DC. Significa o quê? Abrir uma chave, ligar e desligar um interruptor. Né? Só que eu represento isso aqui eletricamente, eletronicamente. Né? Ó. Aqui, VS para T menor do que zero é 0. VS para T maior do que zero é 1. Né? Ó, 0, 1. Então, essa resposta. Resposta degrau representa as tensões de corrente durante o processo de armazenamento de energia pelo indutor ou pelo capacitor. Tranquilo? Muito bem. E a resposta natural? Ó, eu não preciso começar a descarregar o capacitor quando ele estiver plenamente carregado. Se ele tiver uma certa carga, eu posso começar a descarregar. Como? Mudo a chave, né? Quando eu mudo a chave, que significa desconectar a fonte, o circuito começa a descarregar. É esse aqui, muda-se a chave para que ele comece a descarregar. Significa que as fontes de tensão corrente foram retiradas do circuito. 3. Essa resposta, quando você retira a fonte, ela vai depender de quem? Unicamente das características do circuito. Por isso, ela é conhecida como uma resposta natural. Mais ainda, que eu coloquei como 4, essa resposta vai cair. O capacitor vai descarregando e não tem ninguém mais fornecendo energia para ele carregar. Então, se eu deixar por muito, muito tempo, esse capacitor vai descarregando, até que toda a carga dele vai ser consumida pelo resistor. Né? A velocidade de decaimento, se vai ser mais rápido ou mais devagar, essa queda vai depender dos valores do capacitor e do resistor. Vai depender desse conjunto RC, desse produto RC, que nós chamamos de constante de tempo. Ok? Muito bem. Então, fazendo assim um breakzinho. Ó, circuitos resistivos, um circuito resistivo, ele é caracterizado por uma equação algébrica. Todos os seus elementos são representados por uma relação linear, y igual a um k x de t. Os circuitos que agora nós estamos estudando, os circuitos RL e RC, eles já são caracterizados por uma equação diferencial de primeira ordem. Por isso, eles são chamados de circuitos de primeira ordem. O que significa isso? Que ele possui um elemento que é caracterizado pela relação linear y de t igual a k dx dt. Y de t igual a k dx dt. Isso vai me fornecer uma equação diferencial de primeira ordem, que vai reger o circuito. E é isso que nós vamos fazer
Agora, vamos encontrar a equação que rege o comportamento do circuito RC. E vamos dividir isso em dois momentos. O primeiro momento, que a gente chama da resposta completa, que é o transiente mais a resposta permanente, ou a resposta degrau do circuito. Né? Ó, então, é essa parte aqui. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou achar a LKT desse circuito. Né? Vou colocar uma corrente aqui, e LKT vai ser VG menos VR menos VC, igual a zero. Muito bem. VR é R e T. RI. Muito bem. Então, vamos dizer que VG é igual a RI mais VC. Ótimo. Essa corrente que passa aqui, que passa no resistor, é a mesma que passa no capacitor. Qual é a corrente que passa no capacitor? I igual a C dV dt. Se eu substituir na LKT, vou ter... cheguei a uma equação diferencial de primeira ordem, que é a equação que rege o comportamento do circuito RC. Muito bem. Que é também uma equação diferencial de primeiro grau. Cuja solução, porque isso aqui é assunto já visto, a solução dessa equação é A e elevado a menos T sobre RC, mais o VG, que é a constante da fonte. Boa! Essa equação tem que satisfazer, ó, em t igual a zero, VC é igual a zero. E tem que satisfazer em t igual a infinito, VC é igual a VG. Não é isso? Satisfazendo essas duas condições, eu encontro essa constante alfa. Ó. Alfa constante a ser determinada pelas condições iniciais do circuito. Muito bem. Ó, para t igual a infinito, eu vou ter, ó, VC de infinito é igual a alfa E elevado a menos infinito sobre RC mais VG. Né? E menos infinito, E elevado a menos infinito, vem para baixo, é igual a infinito, isso aqui vai ser zero. Então, VC de infinito tem que ser igual a VG, que satisfaz as minhas condições. Agora, para t igual a zero, o que acontece? VC de zero é igual a alfa, E elevado a menos zero sobre RC, E elevado a menos zero é igual a 1, mais VG. Pode passar para baixo, que vai dar 1 também. Mais VG. Então, para VC igual a zero, eu tenho VC de zero igual a alfa mais VG. Ora, mais VC de zero é igual a zero. Então, acarreta o quê? Que zero é igual a alfa mais VG, por conseguinte, alfa é igual a menos VG. Que maravilha! Olha lá, VC de T agora está totalmente definido. É igual a VG menos VG elevado a menos ET sobre RC. Muito bom, hein? Essa significa essa primeira parte, quando a chave está em 1. Resposta completa. Agora eu vou chavear o circuito para permitir que esse capacitor, que alcançou toda a carga VG, que é a carga, toda a tensão VG, que é a tensão proposta pela fonte, possa descarregar. Então, pega aqui, ó. Pam, que maravilha, hein? Fechei. Quando eu fechar isso aqui, é a mesma coisa de eu retirar a fonte de tensão. Retirar a fonte de tensão e tirar a resposta forçada, né? Fazer VG igual a zero. Então, a equação que vai reger o meu circuito descarregando está aqui. O circuito está aqui. Olha que maravilha. A solução desse circuito, essa equação tem que satisfazer para t igual a zero
T igual a zero, T igual a zero, zero. Não, para T igual a zero, ela é VG, né? Porque é outro momento, está partindo daqui. Está partindo daqui, ó, resposta natural. T igual a zero igual a VG. T igual a infinito vai ser zero. Está aqui. Essa equação, a solução dessa equação é essa aqui, ó. Para T igual a zero, T igual a zero, vai dar VG. Para T igual a infinito, vai dar zero. E essa equação, se eu plotá-la, está aqui representada. Onde essa inclinação depende dos valores do capacitor e do resistor. Tranquilo? Posso continuar? Então, olha que coisa fantástica. Eu já sei qual é a equação que rege o meu circuito, sei colocá-la tanto com o capacitor carregando, que vai ser a resposta integral, quanto ele descarregando, que vai ser a resposta natural. Eu queria que vocês botassem um binóculo e olhassem essas respostas. A forma que o capacitor está carregando tem a mesma forma que o capacitor está descarregando. Ó, aqui quando eu fechar, o transiente aqui vai ter a mesma forma da resposta natural. A única coisa que vai mudar, eu falei forma de propósito, shape, porque o R de descarga pode ser diferente da resistência de armazenamento, de carregamento, certo? Se essas resistências forem iguais, esse termo aqui, ó, então você já anotou que tem a mesma forma. Esse termo aqui vai ser igual a esse, ó. Aqui eu botei de propósito R idêntico, mas pode ser diferente. Não é isso? Se o R é diferente, o que é que acontece? A inclinação da curva muda. Que maravilha! Então vamos dar uma olhada com mais cuidado nessa constante de tempo. O que é que eu já sei sobre ela? Eu sei que ela começa com um valor elevado, que pode ser até a carga plena, e decai exponencialmente, tendendo para zero quando o t cresce. Eu já sei que essa velocidade de descaimento vai depender única e exclusivamente dos valores do capacitor e do indutor. Que mais? Aqui tem a resposta caracterizada pelos elementos físicos, já dissemos isso, e não pela atuação da fonte externa. Então, a resposta denominada é a resposta natural do circuito. Perfeito. Né? Essa constante de tempo, esse produto RC, que é responsável pelo decaimento da tensão, ela é definida de duas maneiras. Eu vou colocar as duas maneiras aqui para facilitar mais ainda a nossa compreensão de constante de tempo. A primeira diz que é o tempo necessário para que esta resposta decai de um fator 1 sobre E. Isso vai ser 1 sobre E quando T for igual a RC. E eu estou dizendo, se eu disser isso, quanto menor esse RC, mais rápido essa curva tem de cair, né? Porque vem aqui para o denominador. Então, vamos lá. Ó, vamos botar três diferentes valores de RC. RC, que é a constante de tempo, eu botei igual a 1K, 2K, 3K. Pela lógica, quanto menor essa constante de tempo, mais rápido V de T alcançará o valor zero. Ó. Então,
O que que diz? É o tempo necessário para que a resposta natural decaia para um fator 1 sobre E. Isso aí é constante de tempo. Então, vou colocar aqui, ó, RC, quando tal, que é igual a RC, foi igual a K, está aqui, no ponto em que T foi igual a K, ó, eu tenho que o meu sinal vale V0 sobre E. 1 sobre E é quase 40% de V0. 36% de V0. Quando o meu sinal cair de 36%, esse valor é da minha constante de tempo. Aqui, se eu aumentar para 2K, novamente ele cai de V0 sobre E. E, finalmente, se eu aumentar para 3K, novamente meu sinal cai para V0 sobre E. Ok? Quanto menor a constante de tempo, mais rápido o decaimento. Ou, pode dizer, quanto menor esse produto RC, mais rápido é o decaimento. Suponha que C é constante. Quanto menor for R, menos resistência eu tenho para a corrente passar. Então, ela vai passar mais rápida, ela vai descarregar mais rápida. Ok? A outra definição. A outra definição diz que é o tempo necessário para que a resposta natural se torne zero, se ela decrescer com uma velocidade constante, igual à razão inicial de decréscimo. O que ele quer dizer? Se eu traçar uma reta aqui e ver onde essa reta, quer dizer, com tangente em T igual a zero, onde ela fizer a interseção com o eixo do tempo, eu digo que esse tempo é o tempo, a constante de tempo. Porque se eu levanto aqui, eu acho 0,3. Porque onde esse T aqui, se eu vim aqui, ó, tal, esse tal aqui, vai dar igual a 40% de V0. Ok? Muito bem. Eu sei a resposta natural, essa transparência é única e exclusivamente para provar que meu capacitor carregado, como não tem, é um capacitor ideal, toda a energia armazenada nele vai ser consumida por esse resistor que está aí. Olha, a potência instantânea absorvida pelo resistor, o que é? V2 sobre R, R2 ou V vezes I. Vamos trabalhar com V2 sobre R. Né? A tensão, capacitor, para T igual a zero é V0, e a partir de T vai crescendo, a equação que rege a tensão, VT aqui, é dada por isso aqui. Né? Em T igual a zero, o capacitor está carregado. Muito bem. Vou substituir esse V de T e tem ali a minha potência em watts, né? V0 ao quadrado sobre R. Ok. Se eu quiser achar agora energia, se der energia, você vai pegar essa expressão e integrar. Quando eu faço o resultado dessa expressão, está aí. Para T tendendo para infinito, o que vai acontecer? Para T que tender a infinito, a energia vai ser 1 meio de CV02, em joules, né? Então, a energia absorvida pelo resistor é igual à energia armazenada no capacitor. Coisas que eu já sabia, mas resolvemos enfatizar isso, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui para brincar um pouco. O circuito abaixo encontra-se em regime permanente, quando, em T igual a zero, a chave é aberta. Então, a chave está fechada, né? Regime permanente, quer dizer, o capacitor passou muito tempo e o capacitor agora está carregado. O que ele quer? Acha a tensão no capacitor, V de T, para T menor do que zero e T maior do que zero. Então, ele quer achar a carga plena do capacitor e depois
eu vou abrir a chave, vou retirar a bateria, o que ele quer saber como o capacitor vai descarregar, né? Então, ele quer saber V0 é elevado a menos T sobre RC, onde RC é a minha constante de tempo. Feito isso, ele também quer saber qual é a tensão nos terminais desse resistor quando o capacitor está descarregando. Tranquilo? Esse é o entendimento do problema, entendendo o problema. T menor do que zero, chave fechada, e o capacitor, como há muito tempo que isso está acontecendo, o capacitor está carregadaço. Então, como o capacitor está carregado, ele se comporta como um circuito aberto. Aí você abriu a chave. Quando você abrir a chave, você retira essa bateria. E você quer saber qual é a resistência que vai ser apresentada ao capacitor descarregar. Você vem aqui, acha a resistência de Devenan, resistência equivalente. Devenan, não. A resistência equivalente. Né? A associação desse resistor aqui é fácil. Ó. 4 mais 2, 6, mais 3, 6, que está em paralelo com 3, né? Depois insere com 8, ok? Aí, depois que você acha essa expressão, ele quer saber, quando ele está descarregando, qual é a parte que compete a V1. Você tem aqui a corrente está descarregando sobre essa resistência equivalente, mas ele quer saber. Então, como eu vou conhecer, eu posso achar, como eu já conheço a tensão do capacitor, eu posso facilmente achar a tensão sobre esse resistor. Então, são essas 3 etapas que nós vamos cumprir agora, né? A primeira etapa, a tensão do capacitor, né, para T menor do que zero. Olha, a chave está fechada há muito tempo, desde menos infinito até zero, mais, a zero menos. Então, o capacitor está totalmente carregado. Se o capacitor está totalmente carregado, ele se comporta como um circuito aberto. Qual é a tensão aqui? Se eu achar a tensão equivalente aqui, a tensão nos terminais dessa resistência equivalente é a tensão do capacitor. Então, eu venho aqui, ó, acha essa tensão equivalente, né? E a tensão aqui, qual vai ser? Achei 10, coloquei aqui no meu circuito. Divisor de tensão. Aplico o divisor de tensão. P0 vai ser o quê? Vai ser 10 sobre 25 multiplicado por 100, que me dá 40 volts. Maravilha, hein, cara? Então, eu já tenho o V0 aqui, ó. O capacitor está totalmente carregado com 40 volts quando você abriu a chave. Quando você abre a chave, o capacitor, essa resistência não vai fazer nenhum efeito, o capacitor vai descarregar em relação a essa resistência total que está aqui. Eu tinha 2 mais 4, 6, em paralelo com 3, mais 8. Né? Então, você não tem mais nada, ó, que já é o 10 volts, coloco aqui. Como é que é a expressão? V é igual a V0 é elevado a menos T sobre RC. R, 10 ohms, V, 1 Faraday. Gente, é muito tranquilo isso. Olha que maravilha. Agora você já tem, ó, a resposta natural. E você quer agora o seguinte, conhecendo essa tensão que está... A expressão que ela vai descarregar, você quer saber que parte dessa tensão vai nos terminais de 3 ohms, né? Ó, essa tensão aqui, que parte dela vai nos terminais de 3 ohms. Muito bem. Esse aqui é o que dá 10 ohms que vem para cá. Agora eu vou tirar esse 8 da questão, né? E vou calcular isso aqui. Então, meu circuito é assim.
Meu V1 é a tensão nos terminais do resistor de 2 ohms. Olha que maravilha, né? V1 pode ser também divisor de tensão. V1 é igual a 2 sobre 10 vezes 40 E elevado a menos P sobre 10. Maravilha, hein? Que maravilha. Capacitância RC é muito fácil. Então, vamos lá. Circuito RC, eles são representados por uma equação diferencial de primeira ordem, né? A solução dela é a resposta ao degrau, significa a resposta completa, que mostra todo o armazenamento, e a resposta natural, que mostra o descarrega. Soluções estão aqui. Ó. A gente vai trabalhar mais especificamente na próxima aula sobre quando nós vamos introduzir as condições iniciais nessa equação, ok? Muito bem, cara. Eu queria só, mais uma vez, me despedir, agradecer imensamente a atenção dos senhores e não esqueça, circuitos no coração e matéria não se acumula. Um abraço e até a próxima.